Graça e paz, queridos. Vamos estar hoje fazendo a leitura maravilhosa da Palavra de Deus, o qual sem ela não encontramos a felicidade. É muito importante que possamos focar na leitura sempre, diariamente, para que o Espírito Santo possa nos direcionar o nosso caminhar, o nosso falar. Que Deus abençoe você e a sua casa. Deuteronômio, capítulo 7. O privilégio da santidade. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados, nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamentos aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas. Cortem os postes de Aserá e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez os seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do Faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é, de fato, Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem a seus mandamentos. Não hesitem, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam a todos estes mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. Se vocês guardarem estes estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra e seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. O Senhor os protegerá de toda enfermidade. Não permitirá que sofram as nações terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, ele as enviará sobre todos os seus inimigos. Destruam todas as nações que o Senhor, seu Deus, lhes entregar. Não tenham pena delas, nem adorem seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês se perguntem: como poderemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas que nós? Não tenham medo delas. Lembre-se apenas daquilo que o Senhor, seu Deus, fez ao Faraó e a toda a terra do Egito. Lembre-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor, seu Deus, enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos. E lembre-se dos sinais e maravilhas da mão forte e do braço poderoso com os quais ele os tirou do Egito. O Senhor, seu Deus, usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor, seu Deus, enviará
terror para expulsar os poucos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, está entre vocês, e é Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês, pouco a pouco. Vocês não as eliminarão de uma vez, pois se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rápido demais e os ameaçariam. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará a vocês. Ele as lançará em total confusão, até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Ninguém poderá lhes resistir, e vocês destruirão a todos. Queimem os ídolos das nações no fogo e não cobicem a prata nem o ouro que os revestem. Não tome nenhum desses metais para si, pois isso seria uma armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor, seu Deus. Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois, como eles, vocês serão destruídos. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Segundo Samuel, capítulo 13. Tamar é violentada. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Amnon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Amnon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Amnon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amnon: "Qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias?" Amnon lhe respondeu: "Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão." "Faça o seguinte", disse Jonadab: "deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva." Então Amnon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Amnon lhes pediu: "Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim." Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Amnon preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Amnon, foi até o lugar onde ele estava deitado para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos, conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Amnon, ele se recusou a comer. "Saiam todos daqui", disse ele a seus servos. E todos saíram. Então Amnon disse a Tamar: "Agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer." Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele agarrou e exigiu: "Venha para a cama comigo, minha irmã." "Não, meu irmão, não me violente", exclamou Tamar. "Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo." Mas Amnon não quis ouvi-la, e como era mais forte que ela, violentou-a. Então a paixão de Amnon se transformou em profundo desprezo, e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. "Saia daqui", gritou para ela. "Não, não", respondeu Tamar. "Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez." Amnon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: "Põe essa mulher para fora daqui e tranque-a à porta." O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, como era costume daqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então rasgou sua túnica, jogou cinzas sobre a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando.
Seu irmão Absalão a viu e perguntou: é verdade que Amnon esteve com você? Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Amnon é seu irmão. Não se aflija com isso. Então uma mulher desolada foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. Embora Absalão não tivesse dito nada a Amnon a esse respeito, odiou Amnon profundamente pelo que ele havia feito à sua irmã. Absalão se vinga de Amnon. 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosqueadas em Baal-Azor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse: meus tosqueadores estão trabalhando. Gostaria que o rei e seus servos celebrassem essa ocasião comigo. Mas o rei respondeu: não, meu filho. Se todos nós fôssemos, seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, o rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão. Está bem, disse Absalão. Se o senhor não pode vir, permita que meu irmão Amnon vá conosco. Por que Amnon? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir até que, finalmente, o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Amnon, irem à festa. Absalão disse a seus homens: esperem até Amnon estar bêbado. Então, quando eu ordenar, mate-no. Não tenham medo. A responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes. Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Amnon. Os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Quando ainda estavam a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi. Absalão matou todos os filhos do rei. Não restou um sequer com vida. O rei se levantou, rasgou suas roupas e lançou-se no chão. Seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e disse: não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Amnon. Absalão tramava isso desde que Amnon violentou sua irmã Tamar. O meu senhor, o rei, não deve acreditar que todos seus filhos estão mortos. Apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Então a sentinela sobre o muro de Jerusalém viu muita gente descendo o monte pela estrada que vinha do oeste. E Jonadab disse ao rei: veja, lá estão eles. São os filhos do rei voltando, como eu tinha dito. Logo eles chegaram, chorando e soluçando, e o rei e todos os seus servos choraram amargamente com eles. Davi chorou muitos dias por seu filho Amnon. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, onde permaneceu por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Amon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Jesus exerce autoridade sobre os demônios. Assim chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar? Jesus, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, em nome de Deus, suplico que não me torturei. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem.
E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhe deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então, o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Amém? Obrigado, queridos, por estar até o final da leitura conosco, e que o Senhor continue presente na sua vida, na minha vida, na vida da nossa família. Deus te abençoe.